Olá, gente, muito boa noite. Estamos aqui iniciando um momento aí, um momento especial, momento dos homens da Igreja Anglicana Zona Norte. A turma está entrando aí. Olá, hoje nós vamos receber aqui um convidado, pastor Fabiano, que daqui a pouco vai estar se juntando aqui a nós. Então, vocês que já estão entrando aí, vão anunciando, vai clicando aí no aviãozinho, fala aí, galera, olha lá, vamos lá que Teleós está no ar. Né? Teleós entrou já, começou, está funcionando. Olá, Fernandinho, Silvio. Vamos lá, gente. Vamos lá, quem está aqui também mais. Dorinho está aí, Caio, Galdino, Carlos, Anderson. Vamos lá, gente. Aí, anunciando para as pessoas aí, repassa aí nesse aviãozinho, vai marcando a turma toda aí. Né? Estamos aguardando aqui o pastor Fabiano. Ele deve estar se conectando agora. Assim que ele entrar aí, eu adiciono ele aqui à nossa conversa. Então vai chamando as pessoas. Vamos clicando aí. Clica aí nesse aviãozinho, vai marcando todo mundo, né, para que as pessoas vão se conectando. Olá, Yuri. Vamos lá, gente. Convida a turma aí. Fala aí, ó, gente, 8 da noite, começou, vamos lá. Hoje temos um bate-papo aqui especial, com o pastor Fabiano. Vai ser realmente, certamente vai ser um momento rico aqui, um momento de crescimento para todos nós. Tá? Então vamos nos conectando. Olha aí, o pastor Fabiano está aqui na área já. Então eu vou convidá-lo a participar. Ele está conectando. Grande Fabiano. Olá, E aí, tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Que bom, Fabiano. Em primeiro lugar, quero agradecer a você aí pela sua disponibilidade, né, estar aqui conosco nesse momento aqui, onde nós estamos assim, engatinhando, né, em algo, né, que você tem aí uma larga experiência. Então, enquanto as pessoas estão conectando aí, eu vou apresentar aqui, né, o pastor Fabiano Ribeiro. Ele é pastor executivo lá na Igreja da Cidade, em São José dos Campos, e um parceiro aí, uma igreja que muito nos inspira, e é sempre uma alegria muito grande. Já tivemos a alegria de recebê-lo aqui quando estava lá na Paz ainda, né? Porque agora Fabiano, eu estou lá na ZN, né? Que é uma multiplicação da Paz. Aham. Então, já tivemos a alegria de receber aqui o Fabiano, sua esposa Vívia também já esteve aqui conosco. Tudo bem com a Vívia? Ela está bem? Pastora Vívia Tudo está bem, bem? graças a Deus, a família está bem. Ela está Ah, bem, sim. que bom. Então, o pastor Fabiano, eu não vou sair dizendo tudo que o pastor Fabiano faz lá na igreja, para ninguém ficar aqui com a sensação que não está fazendo nada. Né? Então, ele hoje aqui, vou só, né, colocar aqui como sendo, né, ele é um pastor também responsável lá pelo Ministério de Homens, né, o Homens de Honra, lá Isso. da Igreja da Cidade. Então, pastor, fala um pouco para a gente aí, né, sobre, só de maneira introdutória agora, fala um pouco sobre qual é o que é o Ministério de Homens, o que é esse Ministério de Homens aí em São José. Boa noite, obrigado pelo convite. Amo vocês. Ah, da, da, da paz e toda essa história que os nossos pastores líderes têm já nestes anos todos. O Shoa é um querido, é alguém que faz parte da nossa história, com certeza. Então, é especial estar aqui. E estou falando pelo perfil dos Homens de Honra também. No final, quem quiser seguir aí, pode seguir. Homens de Honra.
ICSJC. É um desafio, mas tem sido... ICSJC, Igreja da Cidade São José dos Campos. Isso, isso, SJC, isso. É especial demais a gente ver o desenvolvimento do Ministério de Homens nesses anos. Alguns anos atrás, o pastor Calito me chamou me deu essa oportunidade, e eu vou dizer algo com muita sinceridade. Eu achei que não ia conseguir, não só pelo fato do desafio pessoal, mas também pelo público. Eu não tinha visto, perto do meu raio de ação, ainda nada exponencial, nada empreendedor, nada com resultados expressivos com o Ministério de Homens. Então, um pouco foi o sentimento de incapacidade e um pouco foi que eu não tinha referência. Eu já de início falei, olha, vai ser complicado. E veio um pensamento muito forte, não é? Que eu não ia conseguir. Veio isso mesmo, muito forte. Eu lidei com aquilo há algum tempo, mas eu tenho essa marca que Deus construiu em mim, que é a marca da honra. E eu sabia que, atrelado a esse convite, que seria uma oportunidade do meu líder, o pastor Carlito, de que alguma coisa boa iria sair disso. Porque eu acredito na visão que ele recebe de Deus para conduzir a igreja. Então, digamos assim, que eu fui mais da fé dele do que na minha. E aí, isso já tem quanto tempo? Isso tem quanto tempo, Fabiano, mais ou menos? Em específico, o Ministério de Homens, 8 anos. 8 anos. 8 anos. Nessa faixa. E o que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer? A gente ora. E o ministério começou com oração. O ministério começou com um movimento de oração. A partir desse start, antes de começarmos as reuniões públicas, que seria, então, o cartão de visita do Ministério de Homens, nós começamos com um movimento de oração e já com um movimento também de grupos específicos de discipulado, na verdade, nem discipulado, mentoreio mesmo, sobre hombridade. Comecei simultâneo, eu mesmo liderando alguns grupos e liderando o encontro de oração que nós fazíamos uma vez por semana, pelo menos. Alguns encontros também, períodos noturnos de oração, sempre pedindo para Deus abençoar os homens e nos dar a capacidade de entendermos o cronograma e também as estratégias. Então, assim começou. Começou com esse convite, esse desafio e essa orientação. Então, nós atrelamos ao movimento de oração e também grupos de mentoreio. Esse foi o embrião deste ministério que nós chamamos Homens de Honra. Que maravilha! Ó, assim, para a gente é muito bom a gente ouvir assim uma experiência, né, de quem começou assim do zero. Nós estamos na verdade é o seguinte, a nossa igreja ali, a gente enquanto igreja muito novo, né, nós estamos completamos agora, né, um ano, agora no final do ano, de que estamos estabelecidos num prédio como igreja e tudo. Éramos uma extensão lá da Paz e ganhamos a autonomia, então, no ano passado, né, na verdade, no final de 2018. Então, tudo isso é muito incipiente para a gente. E aí veio a questão de fazer a questão do Ministério de Homens. Então, diferente de você, que não tinha referência nenhuma, a gente já tem alguma referência. Né? A gente foi buscar a referência lá na Conferência Espírita. Né? Então, a gente foi lá, nós vimos lá e aí
né? Antes, lá na Paz, inicialmente lá na Paz, né? Então, foi onde nasceu o Ministério lá de Homens de Valor. E nós da ZN, né, nossa igreja, a Igreja Anglicana ZN, lá na ZN, na Zona Norte, na ZN, a gente começou a engatinhar. E esse ano decidimos, olha, a gente precisa dar um start aí no que diz respeito ao Ministério de Homens. Então, já tinha essa experiência do pessoal aqui da Paz, que vinha no vácuo de vocês, ou seja, nós tínhamos essa referência, mas aí quando a gente começou, há 2 semanas atrás, esse movimento aqui de fazer, não, olha, que a gente ia começar, quando tudo aconteceu, né? A pandemia aconteceu, tudo isso. Não, vamos começar com live, vamos começar aqui como todo mundo está fazendo agora. E aí foi um clamor, todas as pessoas lá do ministério, todo mundo, não, tem que falar, tem que chamar o Fabiano, tem que chamar o Fabiano. Eu disse, rapaz, calma, né? Vamos devagar, que eu não sei assim como é que está a agenda dele, não. De maneira que hoje você está aqui conosco, é uma grande alegria para a gente mesmo, uma honra para a gente poder estar ouvindo de você. Né? Assim, e aí, Fabiano, eu queria te deixar à vontade para que você trouxesse aqui, né, uma palavra para a gente, né? E a gente colocou aqui o tema assim como homem respeitável, porque a gente acaba vendo, na nossa cultura, a gente acaba vendo que a respeitabilidade, digamos assim, hoje, do homem, ou também de uma mulher, de uma pessoa, né? Ela muito se dá pela posição que ela ocupa, pelo cargo que ela tem, ou seja, é muito mais fora da pessoa, ou seja, ou então da sua condição financeira. Esse é o conceito mundano, secular, de respeitabilidade. E eu queria que você trouxesse para a gente aqui, assim, né, o que efetivamente, na sua concepção, na sua experiência, traz a respeitabilidade. O que seria um homem respeitável? Olha, quando nós decidimos usar o nome como homens de honra, nós não sabíamos que essa palavra honra seria tão atual. É uma palavra que, na verdade, nesses 8 anos, ela não sofreu um desgaste. Ela só vem sendo mais explorada e associada não só aos homens, mas à igreja como um todo. E isso envolve a questão da respeitabilidade. Né? A gente pode destacar algumas coisas relacionadas a essa cultura do respeito. Né? Então, a palavra respeito também está embutida na palavra honra, honra embutida na palavra respeito. Do ponto de vista da própria hombridade, nós precisamos identificar a origem das coisas. O homem, ele foi feito por quem e para quê? Ok? Então começa no autor, no criador. Então Deus fez o homem. Então a identidade do homem passa pelo próprio Deus. O homem foi feito pelas mãos de Deus, moldado. Deus sopra o Espírito e Deus, ele já dá uma missão para o homem. Então, na identidade do homem, no início das coisas, o segundo passo ali já é a missão. E o homem, ele foi feito para ser aquele que deveria manter aquilo que Deus formou de uma forma extraordinária, que é a própria criação e todo o ecossistema envolvendo, em especial, também a família. O homem como sendo, homem aí, humanidade, a coroa da criação. Então, essa perspectiva de respeito nasce na identidade do homem e na sua missão, mas a referência é o próprio Deus quem o fez, não é? O homem não surgiu do acaso. O homem não é invenção de si mesmo. Exatamente, né? Exatamente. E a humanidade foi feita à semelhança e imagem e semelhança de Deus. Então, é muito interessante que
só será possível, então, viver a inteireza do que significa ser um homem mesmo, se este homem se conectar a Deus, ter os seus olhos abertos para a sua identidade, desenvolver essa identidade e entender que essa identidade é o potencial para a sua missão. Se você se lembrar, você se lembra, o pessoal que está com a gente, em 1 Reis 2:2, quando Davi chama Salomão para dar as suas últimas orientações, e logo após acontece o falecimento, olha só que interessante. No verso 2, Davi diz para Salomão: Salomão, seja forte, seja homem. A palavra força aí significa coragem. Agora, a palavra homem é a palavra ish. E um dos significados da palavra ish é campeão. Olha, Salomão, seja corajoso e seja campeão. Em relação ao quê? Aos desafios relacionados à missão. Então, Davi poderia ter dito tantas coisas. Ele disse poucas coisas, mas ele disse uma das coisas fundamentais. Por quê? Porque a masculinidade, ela não é simplesmente conquistada. Ela é herdada. Ela é a masculinidade, ela se desenvolve em nós através de uma transferência. É um homem maduro sendo tutor de um homem em formação. Então, Davi, ele chama Salomão e, para resumir tudo, disse: filho, o reino de Israel dependerá de um homem que seja corajoso, que seja campeão. Um homem que saiba muito bem a sua identidade e reconhece a sua missão. Ó, Maravilha, ser homem maravilha. é uma grande aventura e é algo extraordinário. É impressionante, é muito legal essa sua abordagem aí, né? A abordagem de propósito, né? De missão, que assim, não é uma coisa facultada, né? Assim, não é uma escolha. Né? Não se trata de uma escolha, eu escolho, Isso. eu decido, ou eu me Isso. vejo. Isso. Não é. É uma coisa na criação. É uma questão de propósito, né? Uma questão de que foi realmente imputado. E assim, eu tinha pensado aqui justamente em perguntar, né, para desenvolver esse nosso diálogo, justamente assim, e você já abordou isso de maneira fantástica, a questão de que, assim, como se discute muito hoje em dia, né, a questão da igualdade, né? Igualdade da mulher igual ao homem, ou seja, igualdade. E as pessoas acabam confundindo um pouco a igualdade de direitos, a igualdade de oportunidades, com a igualdade de papel. Né? Existe um papel, existe um papel que é do homem? Essa é a pergunta. Isso. Existe um papel que é do homem, e ai da família que o homem não assume o seu papel. O homem é fundamental para trazer referência, visão, proteção, provisão, assertividade. O homem é a visão do lar. O homem é o provedor do lar. O homem é o protetor do lar. O homem é a representação de Deus, Pai, no lar. Se você tiver uma conexão boa com o seu pai, provavelmente nunca você terá dificuldade de reconhecer Deus como pai. Porque o pai biológico deveria ser o primeiro a nos apresentar a Deus como nosso pai. Então é fundamental a gente entender isso. E feliz a mulher que tem um marido que entende a sua identidade e a sua missão. Verdade. Ela vai viver também a identidade dela e a missão dela. Não existe, nunca existiu
no coração de Deus um julgamento de valor. Ok? Deus criou a raça humana. Então, vem o homem e depois a mulher. Mas o Kairos eu estou fazendo a raça humana. Então, não há julgamento de valor. Né? E alguns até brincam que, no caso de Eva, ela já é melhorada, porque ela sai do próprio Adão. Adão sai do pó, da lama. O pessoal gosta de brincar. Mas, enfim, são acontecimentos que versam o mesmo ato de criar. Então, não há julgamento de valor na mente, no coração de Deus e na ação de Deus. Mas há sim, e se faz necessário para o equilíbrio do ecossistema, que na Terra, não é só no núcleo familiar, na Terra, que o homem assuma o seu papel e a mulher também assuma o seu papel, ok? Quando você está distante da sua identidade e da sua missão, isto causa depressão, isso causa conturbação, isso causa vazio, isso causa até rebelião. Porque você crise, né? começa a se sentir... Exato. A chamada crise, né? A crise de identidade, de tudo. A crise é isso, né? A crise existencial é daí, né? Exatamente. E aí, pulando, um dos textos que eu mais gosto para falar sobre homem, mas obviamente o texto é para todos. Mas olha só, você pega Mateus 3, né? Batismo de Jesus. Olha que lindo. Vamos ler na perspectiva da masculinidade. Olha que coisa fascinante. Então Jesus veio, verso 13, Mateus 3, 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti. Tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim, por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. A primeira coisa que explode meu coração aqui é que são dois homens espirituais. Aleluia! É possível você encontrar um homem espiritual. São dois homens aqui cheios do céu. Aleluia! 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 Quem disse que nós não podemos ter amigos cheios do céu? Quem disse que nós não podemos encontrar amigos que vão nos elevar e nos levar para um outro nível? Aleluia! É um encontro aqui explosivo. Calamanás, aqui é um encontro explosivo. É mesmo. É um encontro explosivo. E esse encontro já tinha acontecido, lembra onde? Nas barrigas das mamães. Não é isso? Isso. Quando Maria vai visitar Isabel. Olha aí, ó. O primeiro encontro. Olha aí. Eles já são homens. Eu quero declarar sobre os homens que estão nos vendo aqui. Olha só. O potencial de um homem é ser cheio do Espírito. Em nome do Senhor Jesus, chegou a hora de você ser cheio do Espírito. João foi cheio do Espírito dentro do útero da sua mãe Isabel. E Jesus, obviamente, então, olha só, mas a ativação na nossa... Ok? Tá comigo aí? Voltou. Não, voltou, tô aqui, tamo junto. Entendeu? Então, vamos continuar aqui. O encontro explosivo, né? João Batista e Jesus. Ei, JJ, aleluia. Esse encontro aqui, olha, eu estava agora fazendo esse mês de maio, né, uma série de lives só sobre encontros de Jesus. Esse aí, aqui é o meu preferido. Esse encontro com o João Batista aqui é poder puro, poder puro. Mas vamos colocar assim, é um encontro de homens maduros, né? É encontro de homens teleios, né? Inteiros. Olha só. Respondeu Jesus: deixa assim e tal. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, né? O batismo também significa, para nós, a integração no corpo. Deixa eu dizer uma coisa. O homem que anda sozinho é presa fácil. Ok? O batismo também é o arrependimento, a demonstração pública do arrependimento dos seus pecados, mas também é uma demonstração de que você entende que é importante fazer parte do corpo de Cristo. Pertencimento, né? Pertencimento. Então, o homem
Guarda essa frase, homem, você que está me ouvindo aí. O homem sozinho é presa fácil. Nós temos que andar em manada, em bando. Aleluia! Olha só. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu. Ó, para nunca mais fechar, tá? Aleluia. Os céus estão abertos sobre o Brasil e sobre o mundo. Independente desta tragédia mundial, os céus estão abertos e o Senhor já está trazendo a sua manifestação. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, olha só, tudo isso é possível acontecer num encontro de homens maduros. Uma ativação espiritual, o senso de pertencimento e a explosão, o poder do Espírito Santo. Aleluia! Aqui é um dos poucos momentos, né, que a Bíblia mostra a reunião da Trindade. Está a Trindade aqui, né? Isso aí. É isso a Trindade está aqui. O Espírito Santo em forma de pomba, Jesus está ali como filho e Deus falando. Né? Esse é o meu filho amado. A Trindade nesse encontro. Tá vendo como é importante o ministério de homens? A Trindade vem quando homens maduros se encontram. Aleluia! 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 Isso mesmo. Aí continua. Então uma voz dos céus. Agora eu vou dizer uma coisa chave no nosso ministério, aqui em São José e das nossas igrejas. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. A paternidade de Deus é chave. Um homem só conseguirá ser um homem maduro e, consequentemente, desenvolver todas as virtudes, inclusive a questão do respeito, se ele entender que ele é um filho amado. Amém. Nenhum homem consegue ter uma vida cheia de significado, significância e produtiva se ele deixar, ele precisa ouvir duas coisas. Primeira coisa, você tem valor. Você é filho. A obra de Cristo é perfeita e completa. Para te perdoar os seus pecados, para te trazer uma nova vida, mas para treinar e te ensinar a ser filho. E a outra grande questão que precisa ser ouvida, absorvida, imprimida, impressa dentro do homem, é que ele pode. Ele tem valor e ele consegue. Todo homem precisa saber do que é feito. Aleluia! Perfeito, aleluia! Perfeito. Hoje em dia, tem muitos casais criando um menino como se ele fosse uma menina. O menino precisa saber do que ele é feito. Ele vai jogar bola no asfalto, arranca a tampa do dedão, sai chorando, mas ele fala, não, vou ficar curado e depois vou jogar de novo. E essa coisa de coragem, essa coisa de ousadia, essa coisa da aventura, essa coisa do desafio, isso faz parte da identidade do homem. Então o homem precisa saber que ele tem valor, ok? E que ele pode, ele é forte, ele é corajoso. Em Jesus ele pode todas as coisas. O que acontece no capítulo 4? Acontece a tentação. A tentação. São tentações que refletem a voz do inimigo. Mas o homem bem resolvido na sua paternidade já está certo de ouvir a voz do Pai. Então ele está blindado. Então ele consegue dizer não para sugestões do inimigo. Então é muito importante a gente entender esse mecanismo espiritual para infundir dentro do homem que ele tem valor porque ele é filho e também que ele pode enfrentar os desafios porque ele é homem. Davi estava falando com propriedade para Salomão, porque com 16, 17 anos, 15 anos, ele enfrentou um gigante de 2,90 metros. Ali ainda pequeno, ele já entendia que ele podia, porque ele tinha no seu desenvolvimento, no seu nível de desafio, ele tinha conseguido superar
aqueles desafios, e isso lhe trouxe uma experiência até chegar o dia de enfrentar aquele gigante. Por isso que ele disse para Saul: eu posso, eu sei quem sou. Aí Maravilha. Saul quis colocar nele a armadura. Ele disse: não, você está me confundindo, eu sei quem eu sou. Aleluia! Aleluia! Eu não sou seu dublê, o não. homem, isso, o homem que sabe quem é imbatível. Ele é um homem imparável. Aleluia! Como Davi foi. Aleluia. Maravilha. Rapaz, olha, empolgante esse negócio. E assim, eu queria, Fabiano, justamente nesse sentido que você colocou aí, né? Ou seja, Jesus aqui está pronto para ser tentado, né? Depois daquele momento ali, ele revestido, né, da sua identidade, de quem ele era, né, da sua filiação, ele está pronto para ser tentado. E aí, assim, o que eu queria te perguntar, justamente, ele encontra, assim, vê a primeira resposta para depois vir a pergunta, né? Assim, diante dos desafios de hoje, né, de uma cultura posta, né, de uma, enfim, de ambições que são colocadas, metas, enfim, os parâmetros que são colocados de sucesso, né, na carreira de para que a pessoa seja um homem de sucesso. Como é que é possível, diante de toda essa sedução, de tanta deturpação, vou chamar até de deturpação, tanta deturpação, ainda assim se permanecer inabalável, sendo um homem respeitável, um homem de honra? Olha só, a gente precisa estar enraizado, ok? Uma sequoia, para ser a maior árvore do mundo, ao ponto que um caminhão pode passar por baixo dela, né? Entre os troncos, ela precisa chegar a ter, dependendo do tamanho da sequoia, 300 metros quadrados de raiz. Uau! O homem precisa ser enraizado para que ele possa, então, ser uma árvore frondosa, capaz de superar as tempestades, os ventos fortes. A gente tem o costume de dizer que não é fácil ser homem em função dos desafios. Mas, voltando ao início da nossa conversa, para a missão, há uma liberação da unção. Para cada missão, uma unção. Então, uma das coisas que a gente trabalha muito no nosso ministério é a conexão com Deus. Porque a conexão com Deus recicla a visão do homem em relação a Deus, em relação a ele mesmo. Nessas duas vertentes. Eu tenho valor e eu posso. Então, tudo começa nessa conexão. Por isso que Jesus ele sai para o ministério só depois desta manifestação da Trindade, né, ali reunida de uma forma explosiva. O Espírito Santo vem em forma corpórea, de pomba, e vem sobre ele. E a partir dali, ele sai. E aí, logo o primeiro desafio é a tentação. E diz o texto que ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Então, nós temos que admitir que a vida do homem será marcada por embates, né? Eu gosto de dizer para os homens, a vida para um homem não é um parque de diversões, é uma batalha diária, mas com a ordem estabelecida, priorizada por Deus. Primeiro, o batismo, céus abertos, aleluia. A conexão com o senso de pertencimento, como você bem disse, o poder do Espírito chegando e a voz do Pai dizendo: meu filho, mais uma segunda-feira. Você é meu filho amado. Você é meu filho amado. Você tem todo o meu amor.
pode ir para mais uma semana. Não sozinho, conduzido pelo Espírito. Então é muito importante a conexão espiritual e nós temos uma intencionalidade nesse assunto. Nosso ministério, ele incentiva demais os homens a vida de oração, o devocional, jejuns, votos radicais quando o Espírito Santo pedir, votos radicais. Nós somos homens, se eu quero ver o que eu nunca vi, eu preciso fazer o que eu nunca fiz. Votos radicais, 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 né? A gente tem uma premissa que é... Exemplifica isso aí. É boa essa parte aí. Exemplifica aí para a turma que está ouvindo a gente aí. Nós temos voto radical aí. Nós temos uma premissa que é assim, olhando o encontro de João Batista e Jesus, nós temos uma premissa, e até o ministério de João Batista, nós temos uma premissa que é a seguinte, é o nazireu que abre espaço para o nazareno. O nazireu, o homem radicalmente consagrado a Deus, por onde ele passar, haverá uma troca de atmosfera. E o nazireu Jesus vai se manifestar. Amém, aleluia. Ok? O nazareno Jesus vai se manifestar por causa, melhor dizendo, do nazireu. O nazireu abre espaço para o nazareno. Então, se você olha ali em número 6, nós vamos ver que o voto de nazireu, ele era composto de não poderia tomar o fruto da vinha, ele não poderia cortar o cabelo, no voto de nazireu, a pessoa não deveria cortar o cabelo, e também ficar longe de mortos. E trazendo essa transposição para a vida do homem, podemos começar com a mais direta, né? Ficar distante de tudo que representa a morte. Né? A gente, é pecado, e aí você amplia isso. Para ser um homem consagrado radicalmente, a questão do cabelo, né? É o inverso. Você, ao invés de externamente, esse é um dos aspectos, ao invés de externamente ter traços de separação, isso deve começar internamente. E, através dessa mudança e consagração radical que começa de dentro do seu coração, externamente, isso será evidente. A gente costuma dizer que a verdadeira espiritualidade não é a anunciada, é a percebida. Você sai da sua conexão com Deus e você leva o lastro do secreto por onde você for, sem divulgar que você é um homem espiritual. E a questão do vinho, a gente gosta de trabalhar o seguinte, você não deve ter nenhuma influência na sua vida maior do que o poder do Espírito Santo. Aleluia! 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 A maior influência no seu corpo, na sua alma, bem como no seu espírito, deve ser o Espírito Santo de Deus. E aí, a partir desse tripé, aí é com a ação do Espírito Santo em você. Eu já andei 40 dias descalço, eu já fiz 3, 7, 14 dias de jejum, eu já fiz votos radicais financeiros. aí depende, a partir desse tripé e da decisão de ser um homem consagrado radicalmente, porque João Batista era, Jesus era. João Batista vem dos essênios. Essênios, eles eram um tipo de povo separado a Deus, acima da média. E aí, Jesus escolhe João Batista e diz, olha, nascido de mulher, não há ninguém maior do que João. Mas ele diz o seguinte, mas, a partir de agora, aqueles que representarem o reino de Deus serão maiores do que João. Jesus eleva o padrão de João, mas diz que nós podemos ser mais ainda impactantes do que João. Aleluia! É possível. Aleluia. Ou seja, é possível. Jesus assegura que é possível. Né? Aleluia, é isso. Então, nós temos marcas no nosso ministério, eu tenho certeza disso. Né? E também tem a ver com a cultura da nossa igreja, que a gente só chegou aonde a gente chegou. E a gente precisa melhorar muito, muito, muito ainda. Porque
nos conectamos com Deus e através desse amor a Ele, nós aceitamos os convites para uma consagração radical. Pô, maravilha. Eu acho que isso é a chave, né, para uma vida. Ou seja, o verdadeiro sucesso. Né? A gente que almeja tanto o sucesso, né, esse desejo pelo sucesso, por ser vitorioso. Né? O que você falou que Davi propôs, né, de ser campeão, ser vitorioso. Isso é a verdadeira vitória. Né? Essa é a verdadeira vitória. E aí, um homem completamente radical, radicalmente consagrado a Deus, que tem a sua consciência e o seu senso de missão, porque tem a missão geral para todos os homens, mas dentro da missão geral tem a missão específica. E aí, a sua aventura é viver essa missão que será trazer a glória de Deus através da sua especificidade. Ou seja, não existe efeito Walking Dead nos homens. Não existe zumbizar, não existe o vagar, não existe empurrar a vida com a barriga. Não existe. Você, cara, você é protagonista. Você é governo. Você é autoridade. Você é um alterador de atmosferas. Você é não um termômetro, porque homem termômetro, toda hora ele fala o que está acontecendo. Parece um papagaio. Ó, está acontecendo. Ó, está acontecendo. Ó, está acontecendo. O homem termostato, ele muda o status quo. Ele muda a temperatura. Ele identifica o que está acontecendo e ele transforma. Porque o diabo, ele quer nos convencer de que as circunstâncias que estão à nossa volta são maiores do que as soluções que nós carregamos. É isso mesmo. Ó, fantástico. Assim, agora, deixa eu perguntar uma coisa a você mais direta aqui. Eu vou devolver uma pergunta que fizeram a mim recentemente, né? Uma pessoa chegou para mim e disse assim: Pastor Jason, me diga uma coisa. Quando a gente estava nessa questão de que estava formulando o Ministério de Homens, aí perguntou: por que, se tem o Ministério da Igreja, se tem a Igreja, por que especificamente, né, qual é o valor ou a importância de ter um Ministério de Homens? Boa, boa. Simples. Vou responder a pergunta da Vívia, quando perguntam para ela, a resposta da Vívia quando perguntam para ela por que o ministério específico para mulheres. Ela lidera as mulheres, né? Junto com a nossa pastora. Por que tem o ministério de homens? Porque Deus também se revela especificamente para gênero. Então, nós precisamos criar ambientes para que ouçamos a voz de Deus de forma específica. Então, tem muitos fatores na prática que revelam também a importância disso. Fora essa premissa maior, há também as questões do tipo... a gente percebe, porque a gente tem uma vantagem, né? Nesse sentido de averiguação. A Vívia lidera as mulheres, eu lidero os homens, e nós dois, atualmente, lideramos os casais. Então, a gente percebe que um homem, em um retiro conosco, com o Ministério de Homens, um final de semana, a liberdade que a gente atinge junto ao coração dele é um nível tão grande que talvez, se ele estivesse com a esposa, algumas coisas poderiam acontecer, mas seriam um pouco mais trabalhosas para acontecer. Travado, uma outra né? coisa também que poderia travar alguns aspectos. Isso, porque tem um processo até o homem conseguir essa liberdade. Uma outra coisa é porque a gente acredita, estudando a palavra de Deus, aquilo que eu disse logo no início. A masculinidade não é uma carreira solo. Você não conquista o status de homem maduro. A masculinidade, ela é transferida. Essa é a economia da hombridade na Bíblia. O ecossistema da hombridade na Bíblia. Um homem maduro
ensina um outro homem em formação. Então, esta sinergia de grupos de homens indo para um outro nível, um relacionamento mais maduro, guardando esta essência, é fundamental. Então, é muito importante essa pergunta. A gente não pode ficar tendo ministérios na igreja só para encher a agenda da igreja, mas nesses 8 anos, eu entrei numa viés que, na verdade, as ideias não param, de tantas oportunidades que nós temos de elaborar um ministério cada vez mais maduro. O Bruno, aí tem o Bruno da nossa igreja. O Bruno está colocando aí, ó, homens de honra, é incrível. Jesus transformou a minha vida. Olha só. Então, já tem um testemunho direto aí. Então, e outra coisa também, para terminar essa questão do porquê do Ministério de Homens. Qual é um dos meus sonhos maiores com o Ministério de Homens? É ter arregimentado um exército treinado, um exército maduro e um exército pronto. O pastor líder chegar e dizer assim, Fabiano, eu preciso de homens para ajudar nesta missão específica missionária, ou nesta ação social, ou nesta a circunstância. Eu preciso de tantos homens para intervir nessa circunstância. Você ter homens que estão completamente sintonizados com o coração do Pai, Deus, o coração da nossa liderança, um exército, para gritar como os 300. Arru! 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 Aleluia! Aleluia! Maravilha. Acho que isso aí é um grande assim, desafio. A palavra diz que, né, é o ferro que afia ferro, né? Então, é como ferro que afia ferro. Então, essa questão da identidade, aí essa transferência, você usou a palavra transferência, né? Essa transferência aí, ela não pode existir se estiver distante, né? Tem que estar junto. Tem que estar junto para que isso aconteça, né? Para que isso seja realmente transferido. Né? Não se transfere por um decreto, não é por relacionamento. Né? Então, não é cartilha. E outra coisa importante, hein? Não é mulher que ensina o homem a ser homem, hein? Olha aí, hein? Olha aí, famílias. Não é uma mulher que ensina um homem a ser homem. É um homem que ensina um homem a ser homem. Isso. Ah, pastor, o meu filho não tem um pai. Deus vai te dar homens de referência para ser referência na vida deste menino. Não existe um menino grande, né, um menino que cresceu, digo, maduro, sem ter essa tutela. É verdade. E o ministério serve para isso também. Né? Nós adotamos órfãos. Maravilha. Então, isso é uma coisa boa. Né? Ou seja, ser esse suporte para a família também, né? Ser esse suporte para... Às vezes existem famílias disfuncionais, existem, enfim, diversas situações. Pessoas que estão vivendo realmente uma situação de orfandade, né? Isso. Às vezes o menino, o adolescente, ele é órfão de pai vivo. A igreja sempre é o estandarte da verdade, o estandarte do padrão. Então, até por isso que na nossa igreja nós temos uma cultura de paternidade, não é? Nós não tratamos as pessoas só como frequentadores de igreja ou membros, mas como filhos espirituais. Essa cultura também ajuda a dar forças para o ministério da igreja, de homens, para ser uma referência. Eu sempre digo para os homens maduros da igreja, olha, prepare-se para adotar órfãos, né? Órfãos de pais vivos, órfãos de pais mortos e diversos níveis de orfandade, para que nenhum homem fique sem referência. Importante essa questão que muita gente às vezes só vê quando chega na igreja, quando se fala de adoção, né? A adoção, o espírito de adoção é de ser adotado. Ótimo, legal, eu sou adotado, filho de Deus adotado, mas essa responsabilidade de eu adotar pessoas também, né? De eu capacitar, treinar, de eu transferir isso para outras pessoas, isso é missão da igreja também, né? Exatamente. É uma missão da igreja ser essa
representatividade, ela não substitui a família, Aham. mas ela, em alguns casos, ela pode ser essa referência, deve ser, mas em alguns casos ainda mais dramáticos, ela é a tábua de salvação, É né? verdade. Então, a igreja é fundamental, o ministério com homens se faz necessário para preparar os pais para cuidarem dos seus filhos, para apoiar os filhos que vão se desenvolvendo também. A igreja é tão complexa e tão importante a missão de educar o menino, que a igreja entra como parceira, e a escola também deveria ser também Aham. uma outra viés dentro dessa rede, né, do tamanho que é importante, da importância que cuidar de homens em formação. Maravilha. Fabiano, olha só. Poxa, assim, quando a conversa tá boa, o tempo voa, né? Então, assim, por mim eu ficaria aqui hoje a noite toda, a gente está limitado aqui pelo tempo, né? Eu gostaria que nesses minutos finais aí você pudesse passar, assim, depois das considerações finais, mas passar um pouco aqui para a gente como é que é a rotina do ministério, assim, o que é que acontece no ministério, né? Fala um pouco para a gente da experiência de vocês, o que é que acontece no ministério de vocês? Nós temos frentes, né? Nós temos o nosso culto mensal, que é o nosso cartão de visita, uma vez por mês, em uma segunda-feira. Nós temos o nosso retiro espiritual, né? Quando esse homem termina o nosso processo de formação espiritual, uma das coisas que é o nosso discipulado, o processo discipulado, uma das coisas que nós oferecemos é o retiro de gênero. E um dos retiros, obviamente, é o retiro de homens. Nesse retiro, nós trabalhamos o processo de formação de um homem em cada estágio, para que eles tenham uma ideia do todo e também possam, em Jesus, descompensar ou diminuir a lacuna nas etapas da sua formação. É muito legal esse retiro. Nós temos também... Esse retiro, fala um pouco mais. Esse retiro, é um final de semana? É um final de semana. É um final de semana. Ele é bastante elaborado e nós temos aí um final de semana recheado. Eles chegam na sexta, voltam depois do almoço no domingo, ok? Então nós temos a gente leva de 45, 50 a 90 homens por vez, tá? Separamos casados de solteiros, porque em alguns aspectos tem abordagens específicas, ok? Temos também as orações que fazemos ou quando convocamos excepcionalmente, ou numa frequência. Temos um encontro de oração toda segunda-feira, 6h30 da manhã, né? Antes estávamos fazendo presencialmente, 6h30 da manhã, para dar esse start para a semana do homem. Mas também temos alguns atos de bondade, atos que envolvem missões. Então, são várias frentes que nós vamos alocando e dando oportunidade para o desenvolvimento e crescimento desses homens. Hoje o Ministério ele ganhou uma abrangência bem interessante, com várias frentes. E as ideias não param. Maravilha, muito bom, assim, é uma inspiração para a gente, né? Então, é com muita gratidão mesmo que quero, né? A gente vai encerrar esse momento aqui. Quero te agradecer pela tua disponibilidade, pelo teu entusiasmo, né? Você é uma pessoa que contagia, né? Então, aqui tenho certeza que, como eu, muitas pessoas que aqui estiveram, né? A gente está com toda a liderança aqui do Ministério, as pessoas estão contagiadas, né, com essa tua empolgação. Quero te agradecer realmente de coração e, assim, deixa para a gente aí uma mensagem final, aí, faz as tuas considerações finais, né, fica à vontade. Ok. Eu acredito muito
que um dos pilares deste avivamento que está chegando, essa notícia dessa pandemia não é o fim. Deus vai e está para se manifestar de forma única em toda a história da igreja. E a nossa geração faz parte disso, eu creio. E um dos pilares para mim será o chamado de homens para uma consagração radical. Amém. Eu quero pedir para cada homem que está nessa live, os que vão assistir depois, que não desistam desse caminho em busca da maturidade. O texto de 1 Coríntios 13, que é o texto do amor, mas tem também uma direção aqui. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Chegou a hora de deixar para trás as coisas de menino. Chegou a sua hora de assumir o seu papel, ser um protagonista e, pelo poder do Espírito Santo, ser um catalisador do reino por onde você for. E o resto será uma boa e muitas grandes surpresas do céu na sua vida e sobre tudo que está sob a sua influência. Deus abençoe. Glória a Deus, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. Eu queria, nesse momento agora, eu quero orar por você, quero orar em gratidão aí pela sua vida, né? Pedir que Deus possa realmente continuar te dando essa empolgação, mas também direcionamento, equilíbrio, essa maturidade aí para ser esse catalisador aí do reino, a partir, não apenas São José, mas a partir daí, vocês têm assim realmente inspirado, né, muita gente. Nós somos fruto dessa inspiração também, estamos juntos aqui com vocês, queremos caminhar juntos. Tá? Quero orar então pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela vida desse teu filho, esse teu servo. Ó Pai, que tu possa estar trazendo para o Fabiano nesse instante agora, Pai, a segurança do teu cuidado, Pai, na vida dele. Ó Pai, Amém. O quão ele é precioso nas tuas mãos. Tu possa estar abençoando a sua casa, o seu lar, junto com sua esposa, Pai, sua família, seja realmente uma referência a partir daquilo que eles têm obedecido, Pai, do teu chamado, do teu propósito na vida dele. Nós te agradecemos por tudo, Pai, e que tu possa estar trazendo sempre a cada um de nós conexões desse tipo, que possam engrandecer, Pai, e dignificar o teu nome e o teu reino. Tudo seja para honra e glória do nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Amém. Obrigado pelo convite, por todos que estão aí nessa live. E dá certo. Trabalhar com homens dá certo. Deus abençoe e que vocês possam crescer muito e multiplicar e construir um exército aí de homens extraordinários. Um abração. Obrigado, hein? Um grande abraço. Manda um abraço lá para o pastor Carlito. Né? Okay. Um abraço para a Vivi também. Muito obrigado aí por tudo. Deus abençoe, meu irmão. Até mais. Tchau. Um abração.